Bom dia, vamos lá. Tem duas formas de explicar a célula, de dentro para fora ou de fora para dentro. Eu esperei, pensei, achei melhor fazer de dentro para fora, porque é o que tem as partes mais, vamos dizer assim, que vai acompanhar vocês nos próximos 3 anos. Ou seja, a gente vai falar direto ou indiretamente disso em alguma matéria em todo ano. Então eu escolhi fazer de dentro para fora. Então, já começa com um exemplo que todo ovo é uma célula. A gema do ovo é uma das raras células visíveis a olho nu, então quando você está fritando um ovo, fazendo um bolo, você está pegando uma célula inteira e se alimentando dela. E já começa uma diferenciação aí, nós temos a célula eucariota. O que é uma célula eucariota? É uma célula que tem um núcleo. A própria gema do ovo, ela confirma isso. A gema do ovo, na verdade, o ovo é um fecundado. É uma célula que tem um zigoto ali dentro. Aquela parte branca dentro da gema é o cordão umbilical. Um ovo vai se tornar uma galinha, vai se tornar um réptil, vai se tornar uma ave. Então, a gente está praticamente comendo um animal em desenvolvimento. Mas é a forma que a gente encontrou de ter nutrientes. Então, por que eu falo de dentro para fora e de fora para dentro? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Porque no nosso núcleo tem os cromossomos. Os cromossomos são formas espirais de DNA. E nele que vai ter o cariótipo. O que é o cariótipo? É o que define a quantidade de cromossomos por espécie. No nosso caso, nós temos 46 cromossomos, ou 23 pares. Essas são as células somáticas, vamos dizer assim, que são as células do corpo. Só que as nossas células reprodutivas, elas não podem ter 46 cromossomos, senão, imagina, 46 cromossomos da mãe e 46 cromossomos do pai. Vão dar 92 cromossomos do filho. E não existe isso. Então, exatamente por isso que nossas células reprodutivas, no caso das mulheres, o óvulo, no caso dos homens, os espermatozoides, vão ter células com a metade do cromossomos. Vamos ter 23 pares. As células diploides, as células somáticas do corpo vão ser diploides, porque vai ter o número de cromossomos total, e as células reprodutivas vão ser haploides, porque vai ter a metade do número de cromossomos totais. Dentro desse núcleo nós temos o nucleolo, que é uma parte que vai ser responsável pela síntese de ribossomos, além dos cromossomos, né? E também vai ter a carolinfa, que é um gel que tem água e proteínas que vai ficar preso a esse DNA. Deixa eu ver se a figura melhor. Então, quando a gente vê o DNA, os cromossomos, a gente não tem a real noção do que é. A real é isso aqui. Quando você vê o par de cromossomos, sei lá, de uma doença, o que você vê na verdade é os cromossomos, eles estão todos jogados lá dentro, eles estão enovelados e esse DNA ele não está de qualquer jeito, ele está enrolado nas estonas, as estonas estão enroladas, o DNA está enrolado nas estonas, que estão enroladas em nucleossomos para ir formar o cromossomo. Então, o nosso DNA, se a gente conseguisse esticar ele, se a gente conseguisse se desse pra gente esticar, daria 7 voltas na Terra. Ele está muito condensado lá dentro. Então a aula de hoje é para vocês tentarem imaginar essa possibilidade, tentarem imaginar que o DNA ele é formado por uma estrutura. Ele é uma dupla fita que parece realmente um fio de telefone antigo. Essa dupla fita é formada por base nitrogenada, tá aqui embaixo é melhor, por um açúcar, um fosfato e as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são ligadas por pontes de hidrogênio. Elas sempre se ligam numa mesma complexidade.
a timina vai ligar a adenina e a citosina a guanina. Então, qual é a estrutura desse DNA? A estrutura do DNA é o açúcar, né? No caso do DNA, a desoxirribose, e no caso do RNA, a ribose, e aí já vem um outro ponto, que é isso aqui, ó, o dogma central da biologia, ou o dogma da biologia, a transcrição e a tradução. O DNA, ele replica, ele, para poder fazer informações, passar informações do núcleo, para ele conseguir passar as informações, ele tem, como a gente chama de eucariota, porque tem a eucária, tem esse núcleo protegido aqui. E aí ele não consegue sair, o DNA ele não consegue sair do núcleo, não tem como ele sair do núcleo. O que ele faz? Ele manda as informações a partir do RNA. O que é o RNA? É essa fita simples. Esse RNA, o açúcar não é mais a desoxirribose, o açúcar é a ribose, é um açúcar diferente. E em vez da timina, nós vamos ter a uracila. Então, isso você já vê grande diferença no DNA e RNA. Fita simples, açúcar desoxirribose, e a uracila no lugar da timina. E aí esse DNA que vai conseguir passar pelas proteções do núcleo e fazer as funções. O RNA tem 4 tipos. Eu não botei aqui porque eu vou explicar melhor nas próximas vezes. Eita. Bom dia, Gabriela. As duas Gabrielas estão aí, beleza. Então, voltando. O DNA ele consegue se replicar. Ele consegue, para poder passar as informações, e ele está preso no núcleo. O cromossomo ele não consegue sair. Então ele tem que, por exemplo, ele quer que mande você salivar porque você viu um bolo. Sim, isso acontece. Quando você, qualquer informação que é do seu corpo, o seu DNA, as células vão fazer o que o seu DNA está fazendo a partir do estímulo. No caso, o estímulo é salivar. Então, olha o que acontece. O DNA tem uma parte dele, vai se replicar, ele vai se transcrever em RNA. E aí que acontece essa transcrição? Acontece Deixa eu explicar melhor o processo, depois eu volto a explicar isso aqui. O DNA, ele se transcreve em uma partícula de RNA. Esse RNA ele vai até a célula responsável, vai até a organela responsável, que vai fazer a proteína da saliva. Então a nossa saliva basicamente é água e algumas proteínas. Então quando você saliva, o seu cérebro recebeu o estímulo, aí esse estímulo faz você ter vontade de comer, faz você sentir, lembrar da memória do chocolate, lembrar da memória do gosto, e aí faz você salivar. Então o DNA vai transcrever a parte do RNA para mandar fazer as proteínas para sair na saliva. Isso acontece em milésimos de segundo. E aí você saliva porque você viu um pedaço de bolo de chocolate, ou um pedaço de bolo, ou alguma coisa que você deseja. Toda vez que a gente vê qualquer coisa que a gente deseja, o nosso corpo reage. Há reações do nosso corpo em relação à resposta. Pupilas dilatam, o seu corpo, ele instintivamente, ele vai responder ao estímulo, ele vai ficar se aproximar. Você se aproxima das coisas que você gosta. E quantas coisas que você não gosta, você se afasta. Isso é uma reação normal do nosso corpo. Isso é evolução. A próxima matéria. Mas a nossa relação com o nosso corpo, o nosso corpo ele sempre responde a estímulos. Ele sempre vai responder aos estímulos. No caso, esse processo do DNA virar RNA e virar proteína acontece a todo momento. Acontece várias vezes por minuto. Essas aplicações são quase que milhares por dia. E aí como é que o corpo vai ler a informação? As bases nitrogenadas, para quem chegou depois, a Gabriela que chegou depois. O DNA ele é formado por timina, ele é formado por as fitas, que são açúcares. Os açúcares são ligados por fosfato. Então vem açúcar, fosfato, base nitrogenada. Eu vou trazer um desenho melhor na próxima aula. Na próxima matéria que eu deixar escrita, eu vou deixar melhor, porque eu fiz um esquema melhor. Porque aqui não ficou tão aparente essa parte.
Então nós temos o açúcar, que vai estar ligado à base nitrogenada, e os fosfatos. O fosfato e o açúcar é essa parte verde, vamos dizer assim. Essa parte, a fita é açúcar e fosfato. As bases nitrogenadas são as partes coloridas. As bases nitrogenadas vão ligar em bases nitrogenadas por ligação de hidrogênio. Isso aqui já está desatualizado. Antes era ponte de hidrogênio, agora é ligação de hidrogênio. É só um adendo. Então, Gabriel, nós temos o açúcar ligado a fosfato, ligado a outro açúcar para virar fita. E as bases nitrogenadas vão se ligar entre si. Sempre assim. Timina ligando a adenina e citosina ligando a guanina. No RNA não tem timina, tem uracila. E o açúcar, em vez de ser a desoxirribose, é a ribose, além de ser uma fita simples. Por que eu estou falando isso? Porque quando o DNA manda informação tipo, salivar por um bolo, produzir hormônio, produzir proteína, aquela gordura que fica na pele, que quando um dia é muito quente, tudo isso é mandado pelo DNA. Como é que ele faz isso? Acontece a transcrição, que é tipo, ela vai aqui, copia e paste, copiar e colar. Como é que acontece isso? Quando o DNA inteiro não é usado, ele é todo enrolado nas histonas, como eu mostrei aqui antes, ele é todo enroladinho, bonitinho nas histonas, que vai ligar nos nucleossomos. Ele é realmente bem bonitinho. Ele fica todo enroladinho, porque você tem que ter ele protegido. Você tem que ter de uma forma que, ao longo dos anos, ao longo do passar do tempo, ele não se perca, ele não se quebra, ele não se parta. Então, ele fica nesses formatos aqui para se proteger. Então, por exemplo, você quer fazer uma proteína, fazer um hormônio. Vamos lá, deixa eu pensar aqui um hormônio legal. Você está satisfeito. Você acabou de comer e você está satisfeito. Tem hormônio para isso. Tanto que quem tem obesidade, a pessoa produz menos esse hormônio. Mas vamos focar aqui. Então você quer fazer esse hormônio que você acabou de comer e está bem, está saciado. Não é o DNA inteiro que vai fazer isso. Uma parte do seu DNA vai ter ele vai desespiralizar, ele vai se afastar. Esse desmanche vai abrir a espiral, vai entrar RNA polimerase, que vai se unir uma fita de DNA, tá vendo? Você vai criar uma fita cola a partir da fita que já existe lá. E aí você vai colocando as fitas uma a uma, ela vai se colando no DNA. E trocando, óbvio, onde era para ter a timina, ó, tá vendo o A? Numa DNA se ligaria ao T. Nesse caso não, ele vai se ligar ao U. Então, havendo essa troca, ó, TA, AU. Você tem essa troca da fita de RNA e vai criar uma fita de RNA. No caso, um RNA mensageiro. Por que RNA mensageiro? Porque ele que vai sair do núcleo. O DNA ele não consegue sair do núcleo, ele é muito grande, ele é muito... Vou pegar uma foto aqui mais bonita. Ele é muito espesso, ele tem muitas camadas, ele não tem como passar, tá vendo? Aqui está o poro do DNA, aqui está os cromossomos, tá vendo que ele não tem como passar? Ele só vai passar pelo RNA. Então, ele vai passar por esse espaço, pelo RNA mensageiro, e aí acontece, essa é a transcrição, é quando você pega o DNA e faz uma cópia dele, você faz uma replicação semi-conservativa. Por quê? Porque ele é metade da cópia da base original. A outra parte vai ficar aqui. Depois que acontecer isso, depois que virar RNA mensageiro, ele volta a se fechar e volta a ficar lá tranquilo. E aí que vem a parte de códon e anticódon. O que acontece? Essa fita de RNA, essa fita gigante, ela vai ser traduzida. Por exemplo, você quer fazer uma proteína, você quer fazer o hormônio que a gente falou antes. Então, lá no retículo endoplasmático rugoso ou retículo endomembranoso granuloso, que mudou o nome,
Esse RNA vai se acoplar ao ribossomo, tá vendo? Aqui tá a fita de RNA. Vai vir um RNA transportador, que é essa figurinha aqui. Ele vai colar de 3 em 3. A partir da leitura de 3 em 3, que é chamado de códon, você vai formando a proteína, vai formando o hormônio, tá vendo? Aqui é um. O RNA-M se acaba no ribossomo e vai formando e lê o trio de bases nitrogenadas. No caso, as 3 bases nitrogenadas formam o códon. Vai vir uma outra base nitrogenada, tá vendo? Azul e vermelho. Aqui está formando aminoácido. Cada bolinha aqui é um aminoácido. Cada figura geométrica é um aminoácido. Aí veio o verde. O códon vai ler. Vai vir um RNA transportador para se acoplar dentro desse ribossomo. E aí vai formar o aminoácido. Então eles vão se colando, vai passando um pelo outro e vai colando. Deixa eu ver se consigo mostrar melhor. Então, creio que assim fica mais fácil vocês entenderem o que acontece aqui. Você tem a formação desse código. Você está fazendo vários aminoácidos. E aí vai fazer a proteína que você precisa, o hormônio. Uma coisa que ele não falou é que o DNA não é todo funcional. Tipo, não é todo... Como é que eu posso dizer? Ele não tem função totalmente. 80% dele, desculpa, 20% dele não tem função. Ele só está lá para complementar. E aí tem uma diferença entre os introns e os exons. Os introns, ele é a parte do DNA que é inútil. Ele não codifica nada. E tem os exons, que são a parte que vai ser codificada. Como você vê que essa produção é quase que diária, quase que horária, vamos dizer assim, porque acontece todo minuto, pode acontecer a produção disso, acontecem muitas mutações. O que é a mutação? É quando você altera essa base nitrogenada. Se aqui, por exemplo, no lugar do G virar um C, ele não vai se ligar aqui. E aí você vai ter uma diferenciação da produção da proteína. Você vai ter uma perda da camada da proteína, você vai ter perdas. Então, o DNA sempre tem que ter uma forma de estar prestando atenção no que está acontecendo. Tá? Sempre tem que ter uma forma de saber o que está acontecendo em forma daquilo ali. Era o que eu queria falar hoje. Beleza.